Salve, salve, minha gente! Estamos aqui hoje no Comitê Popular de Luta, aqui da Baixada Santista, Cultura e Política. E para começar tudo isso, eu trouxe aqui o meu companheiro, meu camarada, meu parceiro de lutas, Luizinho Barbosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Brigadão, Danilo. Obrigado mesmo. Pô, fiquei super contente sabendo que ainda que eu sou o primeiro, que eu tô sendo a cobaia, né? Mas muito prazer mesmo estar aqui para bater um papo contigo, que a gente tem também história pra caramba, cara. São, no mínimo, 25 anos de história, né, cara? Então... Tu fica entregando isso aí pras pessoas, a gente sabe como que é, né? O pessoal já sabe nossa idade. Já... São 25 anos, cara, que assim, até antes a gente tava conversando, contando as bagunças que a gente fazia, contei pra minha filha, tudo, né, cara, mas você sabe que tu é um amigo, cara, que eu tenho muita consideração, cara, né? Com Então, certeza, tamo junto. E assim, esse comitê aqui vai ser um barato, porque vai passar todo mundo aqui, inclusive nossos pré-candidatos a deputado estadual, deputado federal, nossa pré-candidata a deputado estadual, enfim, tantas pessoas, tanta galera que vai chegar aqui, música, teatro, poesia. Vamos revolucionar essa internet. E para começar, Luizinho, assim, o Luizinho já chegou aqui, você vê que eu tô aqui com uma indumentária aqui e ele tá de vermelho, ele é fiel a isso. Claro. Eu costumo dizer assim, eu falo para ele, eu falei isso para ele esses dias e falo assim, você, quando falam para mim assim, pô, militante, o meu exemplo de militância é você. Caramba. Cara, faça chuva ou faça sol, olha, desde que eu conheço o Luizinho, do primeiro momento, primeiro dia que eu conheci o Luizinho até hoje, ele nunca parou de militar, de lutar, esteve presente em todas as lutas sociais, políticas, culturais. Impressionante. Como que é isso para você, Luizinho? Olha, Danilo, primeiramente, eu não digo que comecei a militar, porque eu tenho a minha origem da minha família é de militante. Meu pai e minha mãe foram da luta armada, tudo. Não chegaram a ser pegar em armas. Eles eram apoiadores da VPR, do grupo do Lamarca, né? Tanto que na época o meu pai e a minha mãe tiveram problemas nos trabalhos dele, no banco onde meu pai trabalhava e na escola que a minha mãe dava aula. Minha mãe era professora do estado, tudo, né? Tiveram problema, tiveram que sair do país. Então, de uma certa forma, a minha militância, eu vejo política desde moleque, né? Tanto que, quando eu era moleque, 7, 8 anos, quando eu ia brincar com a molecada, naquela brincadeira aí, né, de polícia e ladrão, eu chegava para eles e falava assim, não é polícia e ladrão, é polícia contra comunista. E a molecada ficava sem entender nada, falando, como assim? Eu falei, não, é polícia contra comunista, né? Então eu ouvia as reuniões. Aliás, aquilo que as pessoas hoje acham, muitas pessoas aí que estão acabando com o nosso país, que acham que ser comunista, eles estão xingando, na verdade, sim. isso é uma honra. Sim. Não, hoje qualquer um que é contra o governo Bolsonaro é comunista. E né? nem todos, nem todas, né? Nem todos. Você vê, às vezes o Luciano Huck começa a falar mal do Bolsonaro, o bolsonarista começa a chamar ele de comunista, né? Quer dizer... E assim, você também, além de tudo isso, essa história que você começou a contar aqui pra gente, vai virar um livro. Sim, no futuro, sim. Eu tô rabiscando, mas eu sou muito devagar, cara. É preguiçoso, né? Exatamente. Chama o Luizinho, vamos fazer uma resenha, tomar uma cerveja e comer uma pizza. Ele Aí vai, sai, aí aí sim. sai, mas Agora, vamos escrever um livro? Caramba, vamos, mas dá uns aninhos. Cara, a minha ideia era lançar quando eu fiz 30 anos de militância, mas eu já estou indo para o meu 31º. Então, talvez eu acho que eu vou fazer quando eu fizer 40 anos. Não, 35. Não, espera 40, não, 35. Né? E uma outra coisa que eu já digo, o Danilo tem história no livro. Né? Quer dizer, porque a ideia do meu livro é, tipo, contar resenhas com vários companheiros que militou comigo nesses 30 e poucos anos, né? Quer dizer, teu irmão, Carlos Fontes, então, o Oberdan,
na época que a gente era da Juventude Revolução, né? Então vai ser mais resenha mesmo, não vai ser contando grandes histórias, tudo assim, vai ser resenhas, né, de passagens com companheiros que militou comigo, né? Então, Ô Luizinho, e assim, a gente, eu fico aqui pensando, aqui naquela época que a gente, né, a gente andava Santos inteiro a pé. sim, sem dinheiro pra sem caramba. dinheiro, sem nada, cara. E a gente ia militar, tava lá no trabalho vendendo jornal, fazia não sei o quê. Tudo, não tinha R$1, mas a gente estava fazendo as coisas. E a gente nunca imaginou, eu fico pensando aqui, às vezes eu falo com a minha família, com a minha companheira, que a gente nunca pensou que a nossa geração fosse vivenciar o que a gente vem vivenciando. Não só, por exemplo, a pandemia, que foi arrebatou aí toda a população brasileira, levando diversas pessoas embora, né, precocemente, como também a eleição do Bolsonaro. Mas eu não digo nem eleição, porque até o cara ser eleito, tudo bem, foi eleito um cara agora, mas o que ele vem fazendo, o que ele vem plantando, o ódio que ele vem plantando, as coisas que ele vem falando, que foge da democracia, que foi conquistada com muita luta por pessoas que vieram antes de nós. Sim. Né? E eu costumo dizer, minha geração, a gente até romantizava a ditadura militar, né? A gente falava assim, nossa, na época da ditadura, como seria a gente lutando? E hoje a gente vê uma coisa que a gente... não digo que acontece isso, mas vai colocando a cabeça para fora, né? Que nem o Lima Duarte falou, o bafo quente da ditadura. Sim. Como que tu enxerga tudo isso? Como tu sentiu tudo isso? Olha, cara, eu acho que a surpresa toda começou, na minha opinião, em 2013, né? Naquelas jornadas de julho de 2013, né? Começou com uma reivindicação justa, quer dizer, do movimento Passe Livre, a questão dos 20 centavos, né? E eu acho que infelizmente, nós, da esquerda, a gente perdeu o protagonismo das ruas naquele momento, né? Porque o movimento começou com... não sei se você chegou a ir a alguma daquelas passeatas em São Paulo, os movimentos começou a ter discussão de não ter carro de som, né, cara? Que para a gente que é mais antigo, a gente sabe a dificuldade, né, de não ter carro, de tentar fazer um negócio horizontal, tudo. É bacana na teoria, mas o movimento se perdeu. O movimento se perdeu e aí teve a eleição da Dilma de 2014, que já foi apertado contra o Aécio. O Aécio, se vocês lembrarem, a fala dele no Senado foi: não vai passar porcaria nenhuma aqui, a gente vai barrar tudo, né? E a sociedade, na minha opinião, Danilo, começou a aceitar o Bolsonaro quando ele ia em programa, tipo, na TV, para as pessoas darem risada dele, tudo. Estava dando risada dele, mas estavam fazendo propaganda dele, né, de uma certa forma, né? E eu acho que aí culminou com o impeachment da Dilma. Eu acho absurdo que, quando teve a votação do impeachment da Dilma, não se aconteceu nada contra o Bolsonaro quando ele falou do Ustra. Quer dizer, ele falou, o voto aqui pelo Ustra. Quer dizer, a sociedade tinha que ter feito alguma coisa, ele tinha que ser processado, tinha que perder o mandato dele naquele momento, mas foi deixando. Quando até em 2018, 2017, ele aparecia com 10%, 11%, 7%, sei lá, nas pesquisas, nós da esquerda dávamos risada. Bolsonaro, o presidente. Sim, é. Então a gente subestimou um pouco, né? Quer dizer... Na verdade, assim, eu acho que a eleição do Bolsonaro ela foi meio que baseada na demonização que as pessoas que a direita começou a fazer da esquerda, né? Porque, como você falou, uma coisa muito interessante, a questão da derrota do Aécio. A derrota do Aécio e o Aécio não aceitar a derrota que ele teve, né? A direita não aceitar que o candidato foi derrotado e, a partir daí, criou-se uma demonização da esquerda, do PT. Eu falo do PT porque, na verdade, o PT ele representa, por ser o maior partido de massa, um dos maiores partidos de massa do mundo, ele representa essa esquerda, centro-esquerda, que começou a ser demonizada, né? E todo mundo foi...
E aí você tem a eleição do Bolsonaro na sequência, que é aquele voto que a pessoa fala assim, não quero mais o PT, então eu vou votar no Bolsonaro. E não sabia em quem estava votando, né? Sim, como o Tiririca, mas o Bolsonaro era o candidato à presidência da República. Quer dizer, então foi um grande problema que a gente, assim, e o PSDB, vamos dizer assim, que apostou na derrota do PT, na destruição do PT. Eles não perceberam que eles saíram derrotados disso. Você vê o que é o PSDB hoje. Eu acho que até hoje eles percebem isso, mas, obviamente, publicamente não falam. Na verdade, eu acho que o sistema político, né, o sistema político como um todo, as pessoas costumam dizer assim, o político é tudo corrupto. Não, gente, político sai da gente. E se eu fosse um candidato, já fui candidato, o Luizinho já foi candidato, e tantas pessoas também. Não, político não é tudo corrupto. Na verdade, o sistema político é um problema, né? Sim. O sistema político é um sistema que gira dessa forma, mas a gente não pode colocar tudo no mesmo bolo, porque todo mundo saiu dali. Obviamente que tem pessoas ali que são de classe média, né? Pessoas de classe baixa, pessoas de classe alta, mas a gente tá ali dialogando entre as classes. Sim, e é a questão da luta de classes que sempre existiu, né, Luizinho? Sim, claro. Não, nunca vai deixar de existir, na minha opinião, a luta de classes, né? Quer dizer, eu acho que tudo que aconteceu, cara, prova que, por exemplo, o sistema tá totalmente... As instituições estão destruídas, né? Tanto que por isso que nós, do Diálogo Ação Petista, a gente está fazendo uma discussão que muita gente se assusta, assim, a questão de uma nova Assembleia Constituinte. Tem que ter, cara, tem que ter, porque o Congresso, quer dizer, o Supremo, hoje é o Supremo... o Supremo Tribunal Federal está julgando regras e algumas coisas. Inclusive tem um ato, né, que vai acontecer essa semana. Então, dia 2 agora de julho, vai ter o ato nacional por uma constituinte com Lula. Porque é um movimento que a gente percebe, Danilo, que tem que ser feito. Por exemplo, muita gente fala, porra, Luizinho, vamos ter uma constituinte com esse Congresso? Não, gente, não é com esse Congresso. É começar, a partir de uma eleição do Lula, construir um movimento por uma nova constituinte. Cara. Do mesmo jeito que foi plantado a primeira eleição do Lula. O Lula não nasceu na eleição que ele foi eleito. O Lula já vinha sendo candidato e estava plantando um trabalho de construção de base, de formiguinha. Né? E muitos dos companheiros, o Danilo, fala, a gente vai ter que revogar, são mais de 80, 90... PECs que o Bolsonaro e o Temer mudou para pior. Sim. Só que, por exemplo, para a gente mudar todas essas 80, 90 emendas que teve na Constituição, a gente precisa de mais de 2/3 do Congresso. Será que a gente vai ter? Agora, com uma Assembleia Nacional Constituinte, 50 mais 1. Exatamente. Né? Exatamente. Aí muita gente pergunta, mas como que seriam as regras da Constituinte? Porque também a Constituinte de 88, também teve seus problemas. Por exemplo, muita gente fala Constituinte cidadã, ela não é perfeita, tanto que ela continua com os entulhos da ditadura militar, que é o artigo 143, 142, que é a tutela militar, quer dizer, que fica toda hora... Por exemplo, os militares estão com as asinhas de fora, justamente por conta disso que tem na Constituição, que a tutela militar fala que se tiver algum problema, os militares estão aqui para tutelar. A questão da polícia militar também são um entulho. A gente nunca discutiu a questão da questão da anistia política. Essa questão da politização do militar, que é uma coisa que... A gente vai falar disso aí. Inclusive, tem uma outra coisa que tem que ser revogado, que tem que mudar imediatamente, que é o fundo desse comitê, o fruto desse comitê, que é a cultura. Uma das primeiras ações desse governo foi destruir o Ministério da Cultura. Estou aqui com o Luizinho, que é um arteiro, né? Também um arteiro, e também é um admirador de arte, escritor, está escrevendo seu livro, e eu quero aqui pedir até licença, uma coisa que eu não faço assim pessoalmente, que a gente estava fazendo tudo online, continua online, mas agora pelo menos o Luizinho vai estar aqui me vendo. Eu vou fazer um som para vocês. Beleza. E eu vou cantar uma música que eu
compus, eu vou te falar que essa música foi composta por mim na pandemia e que eu lembrei muito da nossa militância. O nome dessa música é Combate, sente só. Quando criança me jogaram num sistema, esse foi sempre meu dilema num país tão desigual. Eu via rico, via pobre, via nobre, pra uns tinha ouro e cobre, pra outros vida marginal. Sabia nem o que era a dificuldade, descobri na realidade a luta do trabalhador. Briguei pro teto, comida, trabalho e terra, ao patrão declarei guerra, combatendo o opressor eu. Declarei guerra, combatendo o opressor eu. Declarei guerra, combatendo o opressor. Já não fazia mais sentido estar parado, se ao olhar para o lado eu via tanta injustiça. Contra o pobre, o negro, a mulher, o povo, queria um sistema novo, sem reis, patrão e polícia. Sabia nem o que era dificuldade, descobri na realidade a luta do trabalhador. Briguei pro teto, comida, trabalho e terra, ao patrão declarei guerra, combatendo o opressor eu. 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 Declarei guerra, combatendo o opressor. Essa foi a música, que eu falo um pouco exatamente desse tema. Pois é, esse tema de... Danilo, eu nunca morei numa palafita. Eu já trabalhei dentro de uma favela de palafitas, de uma comunidade de palafitas, mas eu nunca morei dentro de uma palafita, eu não sei, eu sou de classe média. Eu nasci na classe média e fui adquirindo consciência de classe, né? Que a gente vai adquirindo e estudando. Aliás, grande parte da militância, vocês vão encontrar por aí, vocês vão ver isso. E para mim, inclusive quando eu compus essa canção, que eu falo justamente que eu descobri a luta dos trabalhadores, né? E aí eu vi o sentido de tudo isso, né? E o combate que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Luizinho, além da cultura, né? O Ministério da Cultura, que aí algumas questões aí. Por exemplo, o Ministério da Cultura, o cara desossou destruiu o Ministério da Cultura. O cara vetou a segunda instância, o segundo momento da lei Aldir Blanc, né? O que estava auxiliando diversos artistas no Brasil durante a pandemia e a sobreviver. Não vou nem falar viver, porque viver no Brasil de arte é uma coisa que a gente vem lutando e vem construindo, mas é muito complicado. A gente passa por isso. Agora, a gente sobreviver de arte, né? Sendo que a gente foi a primeira profissão que tem que parar. Porque o que a gente depende na arte? De aglomeração de público. Justamente. De gente. Exatamente. Então a gente tem que parar. De repente não teve mais nada. Não teve mais nada. E assim, vetar, acabar com o Ministério da Cultura, ir a Regina Duarte para a televisão falar o que falou, entendeu? Uma atriz que conhece todos os amores e as dores de ser artista, né? Então a gente viu, mas eu entendo isso. Não sei se você compreende dessa forma. Essa questão da cultura, do artista, o comunicador através da arte, porque você acaba, de certa forma, conscientizando uma parte da população quando você dá acesso à atividade artística a essa população. E aí eu não quero, tanto a cultura quanto a educação, eu não quero isso, né? Você já percebeu isso? Então, assim, vamos criar escolas militares. Né? Né? E a politização, claro, a politização do militar. Luizinho, eu acho um absurdo isso. Eu não sei o que você acha, quero ouvir sua opinião. A politização das Forças Armadas. Não, é um perigo. Por exemplo, as Forças Armadas, no mundo todo, por exemplo, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. As Forças Armadas nos Estados Unidos, elas não fazem política. Você viu, teve um coronel que tentou fazer política, fez um pronunciamento na época do Trump, alguma coisa, defendendo num ato político do Trump. O que aconteceu com ele? Os próprios militares jogaram ele para reserva. Né? Quer dizer, eu estou falando de uma democracia que não é tão democracia assim, porque as eleições deles são muito complicadas, mas pelo menos os militares lá nos Estados Unidos têm a questão assim, nós não vamos se meter em política, nós não podemos falar em política, porque eu acho que,
a regra do jogo fica descontrolada. Imagina um grupo armado começar a discutir política. Quer dizer, fica um negócio, quer dizer, sempre ameaçando, né? Então esse é o grande problema. Cara. Exatamente. Dizer, e ainda bem com essa questão das escolas militares, a POSP conseguiu barrar, né? Agora, essa semana, 2 semanas atrás, né, na Justiça, a criação de escolas militares no estado de São Paulo, né? E agora uma pergunta aqui. Estamos aqui no Comitê Popular de Luta, Cultura e Política da Baixada Santista, uma região que antes de ser turística, antes de qualquer coisa, é uma região portuária, uma região de extrema importância para Santos, para a Baixada, para o Brasil e para o mundo. Como que você enxerga esse processo eleitoral numa região a região que se tornou muito conservadora, inclusive? Demais. Como que você enxerga esse processo? Bem, primeiro eu digo o seguinte, Danilão. Eu acho que, por exemplo, não querendo falar, mas tem companheiros nossos que estão achando que está fazendo a eleição de 2002, quando o Lula foi eleito pela primeira vez. Não, nós vamos ter um jogo muito perigoso. Primeiro, o cara não vai entregar assim, ele está desesperado. Se ele vai tentar fazer golpe, se vai ter condição desse golpe, é outra história. Mas, que eu acho que ele não vai ter essas condições. Mas tumultuar o jogo, ele vai tentar fazer. Vai ser uma eleição muito dura. Na nossa região, principalmente, que você já falou, está muito conservadora, caramba. Né? Teve agora, recentemente, uma pesquisa de intenção de voto para presidente na região, o Bolsonaro tá na frente, quando no Brasil o Lula está liderando. Quer dizer, aqui ainda na Baixada Santista o Bolsonaro lidera. Quer dizer, é muito complicado. Você vê que recentemente os sindicalistas fizeram um ato em frente ao CRIO na Zona Noroeste, onde teve o absurdo da companheira Solange Santana, jornalista, ser agredida e que acabou parando na delegacia, está tendo um processo, tudo. Quer dizer, isso que foi um mês atrás, foi no dia 1º de maio, um ato do 1º de maio. Quer dizer, o que vai acontecer? Eles vão tentar tumultuar o jogo e vai ser problemático. Olha, eu vou aqui dizer, primeiro de tudo, agradecer a sua presença aqui, Luizinho. Para mim, muito bom começar com você, companheiro de luta de muito tempo. Não, eu que agradeço, cara. E dizer que acompanhe o Comitê Popular de Luta da Baixada Santista, Cultura e Política. Luizinho Barbosa aqui com a gente. E o nosso próximo convidado, Douglas Martins, nosso pré-candidato a deputado estadual. Então, vocês acompanhem. Luizinho, muito obrigado. Valeu, te Danilo, agradecer muito. Né? Queria estar falando do ato nacional que a gente vai estar organizando agora, dia 2 de julho, em São Paulo, na Casa de Portugal, né? Que é um debate que nós, do Diálogo Ação Petista, achamos que tem que ser feito com a sociedade e com um conjunto de militância. Não é um negócio fácil. Não é fácil. Nunca foi fácil. Mas nós temos que ter o exemplo dos países da América Latina, que você sabe, que fazem essa discussão da questão da Constituinte. Sim. Então, faça um convite, a gente tem a expectativa de botar de 1.000 a 1.500 pessoas nesse ato, né, para começar um grande movimento para uma nova Constituição, porque a gente tem que botar esse país a limpo. Todas as instituições estão falidas. Então, eu que agradeço esse convite, cara. Quando você falou, cara, Danilo, aproveitar para encontrar você, que faz tempo que a gente não se encontra, né, cara? Chega mais ato que vai acontecer e eu vou terminar aqui, obviamente, Comitê Cultura e Política, Comitê Popular de Luta, aqui para você, ó. Tá certo aí, Marina? Então, termino aqui para você assim e com muito mais música, homenagem aos 110 anos desse grande gênio da música popular brasileira, uma composição que eu fiz em homenagem a ele, Luiz Lua Gonzaga. Valeu, até a próxima. Até a próxima. Se o gavião só mata o que come, se a aranha só vive do que tece,
Me diga, seu Luiz, por que a fome do povo brasileiro que padece? Se a abelha faz o mel do que floresce, se o meu canto faz a música uma prece. Me diga, seu Luiz, por que o gibão não tem o quinhão que tu merece? Me ensina, seu Luiz, me ensina, seu Luiz, me ensina como faz pra ser feliz. Me ensina, seu Luiz, me ensina, seu Luiz, me ensina como faz pra ser feliz. Não arreto o pé daqui, não saio não. Sou natural, cresci pisando nesse chão. Se fiz a minha dança no vento que balança, eu trago a confiança no shot, no baião. Me ensina, seu Luiz, me ensina, seu Luiz, me ensina como faz pra ser feliz. Me ensina, seu Luiz, me ensina, seu Luiz, me ensina como faz pra ser feliz. Me ensina, seu Luiz, me ensina, seu Luiz, me ensina como faz pra ser feliz. Me ensina, seu Luiz, me ensina, seu Luiz, me ensina como faz pra ser feliz.